Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria, né? Podermos estar na casa do Senhor, adorar ao Senhor, glorificar o nome dEle. E muito mais ainda, né? A gente ter a certeza no nosso coração de que todas as vezes que nós nos reunimos como estamos aqui, Ele está entre nós, né? Eu quero te trazer para esse lugar. Às vezes a gente vem, né, à igreja pensando que vamos assistir um culto, né? Mas a proposta do Senhor não é essa. A proposta do Senhor é que nós venhamos aqui para oferecer um culto a Ele. Que Ele receba o nosso culto nessa noite, né? Tudo que já aconteceu aqui, que realmente seja do teu coração e que você tenha feito essa entrega a Ele e que você possa ter alegrado o coração do Senhor, né? E essa palavra que o Senhor já tinha me dado lá no começo de agosto. Acho que era para eu trazer essa palavra no dia 5 ou dia 6 de agosto, mais ou menos. E aí eu tive um imprevisto, eu não consegui trazer essa palavra. Eu lembro que o Ronaldo estava viajando. E eu falei, Ronaldo, você vai conseguir chegar a tempo? Né? Ele falou, Raquel, vou me esforçar para chegar a tempo. Né? Ele saiu antes do lugar onde ele estava, porque estava tudo certo para acontecer. Mas não era o tempo do Senhor, eu acredito assim, né? Acredito que essa palavra era para ser hoje. Era para ser para todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? E antes de falar sobre essa palavra, eu gostaria de orar com você. Mais uma vez. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada porque essa casa é tua. E eu acredito na tua palavra e a tua palavra nos garante que o Senhor não nos deixa sós, mas que o Senhor está entre nós. Então eu declaro, Pai, que sobre este lugar, a tua presença aqui é tão real quanto aquele que está do meu lado, na minha frente, atrás de mim. O Senhor está neste lugar, ó Deus. E eu quero colocar, Pai, diante do Senhor, ó Deus, a minha vida. Não permita, Pai, que eu fale nada de mim mesma. Não permita que saia nenhuma palavra da minha boca, ó Deus, que não seja inspirada pelo Senhor, ó Deus. E que assim como o Senhor falou meu coração, tratou no meu coração, que essa palavra, ó Deus, que é uma palavra, ó Deus, como uma espada de dois gumes, ó Deus, que ela venha entrar em todos os corações que estão aqui nesta noite. Eu não conheço todos que estão aqui. Eu não sei o que aflige todos que estão aqui. Mas eu sei, Pai, quem é o Senhor. E o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que mostrou o seu amor para conosco, entregando o teu único filho para morrer numa cruz em favor de nós. O Senhor é aquele que nos adotou e que a partir de Jesus passamos a ser filhos e filhas amadas do Senhor. Que o Senhor fique totalmente à vontade neste lugar, ó Deus. Que esse lugar, ó Pai, possa ser cercado pelos anjos ministradores do Senhor. Que o inimigo não encontre nenhuma oportunidade, ó Deus, sobre este lugar, ó Pai. Mas que sim, ó Deus, unicamente o Espírito do Senhor venha pairar sobre esta casa. E esse Espírito venha testificar com o nosso Espírito, ó Deus. Glorificamos já o teu nome, porque com um olhar de fé, cremos que muito o Senhor tem para realizar nesta noite, neste lugar. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Joel, capítulo 2. A gente vai discorrer sobre alguns versículos. Eu não sei você, né? Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de ler as histórias, né? Das coisas que já aconteceram. E aí eu sempre penso, né, me vejo dentro daquela história, porque eu sei que a Bíblia ela é tão atual, né, quanto o dia de hoje. Mas eu também gosto muito de ouvir, né, de ver as promessas do Senhor, porque a Bíblia fala que tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Então, essa palavra que foi escrita mais de 2000 anos atrás, ela é atual. Ela é para hoje,
ela é para nós, e tudo que o Senhor prometeu nessa palavra é para nós. E aí, quando eu estava pensando sobre essa palavra, lá em agosto ainda, né, o Senhor me trouxe ela, e o Senhor me levou exatamente lá em Joel, que é um profeta do Senhor. E Joel 2, o versículo 18 e o versículo 19, diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E aí, quando a gente vai pensar sobre o que significa o trigo, o que significa o vinho novo, o que significa o azeite, porque naquele tempo todas as coisas tinham um significado, né? Todas as coisas traziam algo da parte do Senhor. E o trigo aqui representa o sustento, o vinho representa a plenitude de alegria, e o azeite representa a unção. Então é como se o Senhor estivesse dizendo assim: estou enviando para você o sustento, a provisão, estou enviando para você a plenitude de alegria, e eu estou enviando para você uma nova unção, uma unção nova. Essa é uma palavra profética, essa é uma promessa do Senhor para nós. E o Senhor está falando, usou a boca de Joel para falar sobre essa restauração, no momento em que esse povo estava passando por uma crise. E aí, quando a gente caminha um pouco mais dentro dessa palavra, lá em Joel ainda 2, o versículo 28 e o 29, diz assim: e depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Mais promessa aí para nós. Então, esses versos retratam a promessa de Deus, que Ele iria derramar do teu espírito sobre toda a carne. E eu acredito verdadeiramente, queridos, que o Senhor também quer derramar um grande avivamento para este tempo. Não diferente daquele tempo, mas nesse tempo o Senhor também tem um avivamento para ser derramado sobre as nossas vidas. Ele quer derramar um avivamento poderoso sobre a igreja, porque Ele quer trazer um renovo espiritual sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então eu acredito que essa palavra profética através da boca de Joel é para nós. Eu acredito que quando é dito, derramarei do meu espírito sobre os povos, é para hoje. Quando diz, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, é para hoje. Quando diz, velhos terão sonhos, é para hoje. Jovens terão visão, é para hoje. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É para hoje. E a gente olha que naqueles dias, né, quando o profeta diz isso, foi interpretado na pregação de Pedro em Atos 2 como os últimos dias. E nós, a igreja de Jesus, estamos vivendo os últimos dias, como Pedro pregou lá em Atos 2, e como o profeta Joel profetizou aqui, como aqueles dias. Os dias da igreja aqui na terra, né, teve a sua inauguração no dia em que Jesus veio para cá. Começou então, a partir da vinda de Jesus sobre esta terra, iniciou, né, os últimos dias. E agora esses últimos dias vai durar até a volta de Jesus. Né? Então, por isso nós podemos dizer que nós estamos vivendo, né, esses últimos dias que Joel profetizou como naqueles dias. Né? Então, sim,
essa promessa de Deus é para nós nesse tempo. E creio, né, que todos nós aqui queremos muito viver essas promessas que foram liberadas aqui através do profeta Joel sobre as nossas vidas. Mas aí, queridos, e aí é o título, né, que eu trouxe para compartilhar nessa noite junto com você. Antes da promessa, vem o processo. Então, primeiro o processo, depois a promessa. Então, nós vamos usufruir dessa promessa? Vamos. Amém? Nós vamos, né? Mas tem um processo aí, que a própria palavra traz, que a própria palavra nos orienta. E aí, quando a gente fala de processo, é muito importante eu abrir parênteses aqui para nós, porque o processo, eu decido se eu quero passar pelo processo. Então, o processo não depende mais de Deus. De Deus é a promessa. O processo depende unicamente de cada um de nós. E aí eu quero voltar um pouquinho com você, Joel 2, o 12 e o 13, que é onde o Senhor vai mostrar para nós qual é o processo que nós precisamos passar para nós chegarmos, né, dentro dessa promessa que já foi liberada aí para nós. E diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Olha, amados, quando nós estudamos a história, né, várias histórias na palavra de Deus, sabe o que nós vemos? Que todo avivamento aconteceu em época de crise. Quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que está assolado, está cinzento, a história nos mostra que Deus se manifesta, contrariando todas as expectativas e mostrando o poder do seu braço forte. Não há nada que demonstre de forma mais eloquente a soberania e o poder de Deus como o avivamento. E quando nós fazemos um raio-x do nosso tempo atual, se a gente for olhar para tudo o que tem acontecido nesse tempo, né, em que nós temos vivido, nós podemos concluir, sabe o quê? Esse tempo é um tempo de crise em que nós estamos vivendo. É um tempo propício para a manifestação sobrenatural do favor de Deus em nosso meio. Quando nós olhamos para tudo que tem acontecido na nossa volta, quando nós olhamos para uma crise financeira, quando nós olhamos para uma crise social, quando nós olhamos para tantas coisas, né, que têm vindo tão contrário a alguns princípios que o Senhor tinha estabelecido já na terra para nós, nós podemos dizer sim, nós estamos vivendo um momento de crise. Talvez essa crise que é mundial, chega a ser a nível Brasil, pode chegar a ser a nível de Mato Grosso do Sul, pode chegar a ser a nível de Campo Grande, e pode sim essa crise chegar até a minha casa e a tua casa. Então, queridos, o que fortalece, né, e o que nos alegra nessa noite é nós entendermos exatamente isso. Estamos em crise, então o ambiente está propício para a manifestação do poder de Deus. Então nós vamos olhar diferente para a situação que nós podemos estar enfrentando, para a situação que pode ser que está nos rodeando, porque foi exatamente assim que aconteceu na época do profeta Joel. Eles estavam vivendo um tempo muito difícil. E Joel, ele entende que a crise moral, social e espiritual que aquele povo estava passando ali era resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra o pecado. Sabe por quê, queridos? O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O Senhor, Ele não compactua com o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer tirar o pecador da condição de pecador, né? Por isso Ele nos convida todos os dias que nós devemos nos santificar.
todos os dias, buscarmos a santificação. Isso tem que ser, né, diariamente aí nas nossas vidas. E aí a gente olha na história, não dá para eu ler todo o livro de Joel, mas são só 3 capítulos, dá para você ler depois na sua casa. Mas a gente vê que quando a trombeta soou, o povo foi convocado a voltar-se para Deus. Desde o sacerdote até a criança menor que ainda mamava, houve uma grande restauração e Deus pôde liberar sobre aquele povo o derramamento que Ele já tinha prometido, conforme a gente já leu aí no texto. E aí vem algo que a gente precisa, né, trazer para o nosso coração nessa noite, que o derramamento do Espírito vem depois e não antes de nós estarmos alinhados com o Senhor. E quando o Senhor fala de uma vida alinhada com Ele, amados, é eu estar na mesma linha que Ele. Não tem como o Senhor estar lá e eu estar aqui, ou o Senhor estar lá e eu estar aqui. O convite é de alinhamento. Eu preciso estar na mesma linha com as orientações, com os ensinamentos, com a palavra do Senhor. Não posso ir nem para frente, nem para trás. Eu preciso estar totalmente alinhada. Então, se nós queremos viver um avivamento que está sendo profetizado para esse tempo, nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Se nós pensarmos em buscar esse avivamento sem antes, né, tratarmos daquilo que precisa ser tratado em nós, acaba se tornando uma incoerência, pois é querer que Deus compactue com o nosso erro. Por isso nós somos convidados nessa noite a preparar o caminho, para que dessa forma o Senhor possa se manifestar. É preciso nós prepararmos o nosso coração para que Deus se manifeste de uma maneira poderosa, trazendo tudo aquilo que Ele já nos prometeu. Porque a Bíblia fala, Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem, para Ele se arrepender daquilo que Ele já prometeu para nós. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos, né, estar preparados para receber essa promessa do Senhor. E esse é o tempo, né, que nós somos convidados a voltarmos para Deus, de reconhecermos o nosso pecado, de nos arrependermos desses pecados, de consertarmos a nossa vida com Deus e nos prepararmos para tudo aquilo que Deus vai soprar sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, pensando nisso, né, como é esse processo para receber essa promessa de Deus? E a primeira coisa que nós precisamos, antes de chegarmos na promessa, nós precisamos aprofundar a nossa relação pessoal com Deus. A gente vê que naquele tempo, queridos, esse povo, né, e depois você lê a história, eles estavam tão focados no templo, porque eles fizeram, né, aquele templo. Então, eles fizeram daquele lugar, que deveria ser um lugar de adoração, eles fizeram como sendo ídolo deles. Eles deixaram de se relacionar com um Deus vivo, para se relacionarem com aquele templo, paredes, né, que eles haviam construído. Eles trocaram relacionamento com Deus pelos rituais religiosos. O desejo do coração deles era somente praticar atos religiosos. Sabe, trazendo para a nossa realidade de hoje, sabe quando a gente só realiza a nossa escala? Eu estou na escala da recepção, eu estou na escala da mídia, eu estou na escala do louvor, eu estou na escala da direção, eu estou na escala. Eu torno o lugar, o templo, como se isso fosse o tudo. E o Senhor está nos mostrando aqui, e o convite dEle para nós aqui, é que Ele quer uma relação muito mais do que templo. A relação que o Senhor quer conosco é muito mais do que uma visita uma vez por mês neste lugar. Porque esse lugar, queridos, é só 4 paredes. Sabe quando que ele se torna o corpo de Cristo aqui na terra? Quando nós nos reunimos aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, este lugar deixa de ser 4 paredes e ele se torna o corpo de Cristo aqui na terra.
Olha que glorioso isso. Eu não sei se você sai da tua casa com o teu coração com essa expectativa. Eu vou lá, porque eu faço parte desse corpo. Eu vou lá, porque a hora que eu me juntar com todos os outros que estão lá, que também fazem parte do corpo, não tem como não ter a manifestação do Espírito de Deus, que vai testificar com o meu espírito. Porque é essa a chamada do Senhor. E aí a gente vê no versículo 12, quando ele diz: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim. O convite do Senhor para nós hoje, amados, é voltar para Ele. Não é voltar para o pastor Ronaldo, não é voltar para a Raquel, não é voltar para a Mauri, não é voltar para a Letícia, não é para voltar para pessoas. É voltar para Ele. Deus estava apontando para o povo o caminho da restauração para que houvesse o derramar do Espírito. E esse caminho da restauração é aberto quando nós damos as costas para o pecado e damos a nossa face para o Senhor. A nossa prioridade, amados, deve ser o Senhor. Eu não sei se você pode dizer isso com alegria, que o Senhor já é a sua prioridade. Que Ele seja a sua prioridade. Que quando você acorda, Ele é a sua prioridade. Que quando você se alimenta, Ele é a sua prioridade. Que quando você vai fazer a sua agenda da sua semana, que Ele é a sua prioridade. E você sabe o que é ser prioridade. Ser prioridade é colocar o Senhor em primeiro lugar. Mateus já dizia isso para a gente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, Ele acrescenta. Raquel, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar das minhas coisas. Sim, enquanto estamos aqui na terra, a gente tem tudo isso para fazer. Mas olha a proposta de Deus para nós. Me busque em primeiro lugar, eu cuido das suas coisas. Não vai faltar para você o que comer. Não vai faltar para você o que beber. Não vai faltar para você o que vestir. Só me coloca em primeiro lugar, né, na sua vida. E aí quando nós voltamos para cá, nós verificamos que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes a gente acaba invertendo, amados, o que deveria ser a prioridade na nossa vida. E Deus tem que ser o centro da nossa vida. Nada, amados, nada deveria tomar mais tempo de nós do que o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que, eu não sei fazer isso, mas eu sei, né, que hoje os celulares, eles mostram, né, quanto tempo a gente gastou com as mídias sociais, as redes sociais, né? Você consegue ativar alguma coisa aí, que lá no final do dia você consegue ver quanto tempo você ficou, não sei se em Facebook, Instagram ou a rede de uma maneira geral, mas você consegue medir quanto tempo, né, você gastou olhando coisas ali. É uma pena que talvez a gente não tenha esse mesmo medidor para mostrar para nós quanto tempo nós tivemos de relacionamento com o nosso Deus. Seja tirando um tempo orando, seja lendo a palavra, mas a Bíblia fala para nós que nós podemos orar sem cessar. O que isso significa? Tem momentos que eu vou tirar um tempo na minha casa, um espaço para eu ter um a sós com Deus, mas quando a Bíblia fala que eu posso orar sem cessar, a Bíblia está dizendo assim para mim: olha, fica com o teu pensamento ligado com Ele o tempo todo. O tempo todo fica com o teu pensamento ligado com Ele, porque Ele vai te instruir em todas as coisas. Ele vai te mostrar todos os passos que você precisa tomar. E queridos, é em pequenas e grandes coisas. Às vezes eu vou levar o Leonardo para a escola, a gente tem um caminho que a gente faz. Quando de lá eu vou para o meu trabalho, eu tenho um caminho único, mas quando eu vou voltar para a minha casa, eu tenho umas 3 ou 4 oportunidades de fazer o caminho. Eu deixo o Leonardo e falo assim: Senhor, que caminho eu vou tomar? Me mostra o caminho, porque às vezes é um detalhe que pode salvar a minha vida. Então o Senhor nos convida a termos uma relação muito mais íntima, muito mais próxima com Ele.
E aí, a gente tem algo aqui que eu preciso falar, que o Senhor falou muito ao meu coração. Às vezes, amados, nós temos muita religiosidade e pouca intimidade com Deus. Sabe o que é isso? A gente às vezes é muito ativista. E a gente acha que esse ser ativista é o suficiente. É isso que determina se eu sou mais ou se eu sou menos. Mas não é isso que o Senhor nos orienta. Ele nos mostra que nós precisamos ter intimidade com Ele. Às vezes nós conhecemos muito acerca de Deus, mas nós conhecemos pouco a Deus. Às vezes eu sei muito, porque eu ouço falar muito sobre Ele. Às vezes eu até leio a palavra, como a gente já viu tantas pessoas, né? Atores aí, atrizes, que falam com muita naturalidade da palavra. Mas a prática da palavra não acontece. Então, conhece acerca de Deus, mas não conhece a Deus. E é isso que faz a diferença. É isso que vai promover esse avivamento, quando eu tenho essa intimidade com Deus. Às vezes nós até estamos muito envolvidos com a obra de Deus, mas nós não temos intimidade com o Deus da obra. Às vezes nós queremos fazer, mas não queremos estar com aquele que é o realizador. Tem muitas coisas que dissemos que fazemos em nome de Deus, mas estamos fazendo sem a presença de Deus. Isso mexe com você? Queridos, se Ele não estiver presente, é uma carroça vazia, que só faz barulho. A presença dEle é que vai fazer a diferença. A presença dEle é que vai promover milagre. A presença dEle é que vai trazer mudanças que a gente tem pedido e que a gente tem colocado para Ele fazer em nós e através de nós. Deus nos chama nessa noite para voltarmos a uma vida de intimidade, de um relacionamento pessoal com Ele. Sabe aquele seu primeiro amor quando você conheceu a Jesus? Aquele dia que algo tocou tão fundo no teu coração, que você não conseguia nem falar, porque foi tão forte aquele encontro. Ele tocou lá no íntimo do teu coração. Talvez você chorou, talvez você deu risada. Eu não sei qual foi essa manifestação na sua vida, mas o convite que Ele faz para nós é esse: olha, volta a esse primeiro amor. Volta a esse primeiro amor. Deus, Ele não quer somente as nossas obras, mas Ele quer as nossas vidas. Ele não me quer, Raquel, né? Apenas trazendo aqui uma palavra, uma pregação, mas Ele quer a minha vida. Ele não quer a canção dos levitas somente, mas Ele quer o coração adorador do levita. Sabe, amados, vida com Deus precede trabalho com Deus. Não adianta eu me enganar que eu estou fazendo um trabalho para Deus se eu não tiver vida com Deus. Relacionamento, intimidade com Deus. O nosso coração precisa estar voltado para Deus. E uma coisa que o Senhor falou comigo, e eu vou dizer a você: Deus tem saudades das nossas lágrimas molhando os seus pés. Quantas vezes? Vamos pegar essa semana? Quantas vezes essa semana você molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas? Muito mais do que fazer, Deus quer que a gente sejamos filhos e nos rendemos ao amor dEle. Amém? Antes da promessa, a segunda coisa, nós precisamos voltar com sinceridade para Deus. A gente vê no texto que diz, ainda no 12, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim, como? De todo o coração. Volte-se para mim, de todo o coração. Queridos, uma coisa que não acontece com Deus nós não impressionamos Deus com encenações.
Talvez eu possa impressionar vocês ensinando para vocês, fazendo de conta que eu sou uma coisa que eu não sou. Pode ser que eu consiga ter uma habilidade e eu consiga te enganar. Mas com Deus, não. Deus, ele não se impressiona com encenação. Aquele povo, ele estava endurecido à voz de Deus. Eles não se preocupavam com as advertências que Deus já vinha trazendo a eles. Sabe por quê? Eles preferiam viver os seus prazeres. Eles não se importavam com as exortações que eram chegados a eles naquele tempo. Eles viviam como se nada tivesse acontecendo. No entanto, Deus chamava o povo mais uma vez ao arrependimento. Só que esse arrependimento precisava ser profundo, precisava ser autêntico, precisava ser sincero. Essa palavra sincero, uma vez eu estudei sobre ela, é sincera. Porque para se fazer vasos, me parece que antigamente tinha que reformar o vaso, então se colocava uma cera para não aparecer a correção que foi feita naquele vaso. E às vezes as pessoas, os compradores, chegavam para comprar aquele vaso e falavam: eu quero o vaso sem cera. Eu quero o verdadeiro. Eu não quero esse falsificado com cera. Então, o Senhor, Ele nos convida, né, nessa noite, a voltarmos para Ele, de todo o nosso coração, com sinceridade. Deus é muito além da aparência. Ele consegue enxergar onde nenhum de nós conseguimos enxergar. Às vezes, amados, nós agimos muito no nosso impulso. Tivemos um retiro aí no mês de setembro. Não, foi... abril. No mês de abril, a gente teve um retiro, né? Foi uma bênção esse retiro. Muitas coisas aconteceram ali naquele lugar. E naquele momento, né, aquele lugar estava realmente muito tomado pela presença do Senhor. E ali tantas coisas foram decididas. Tantas pessoas, né, decidiram ali fazer um novo voto com o Senhor, fizeram um compromisso, né, de verdadeiramente o Senhor ser a prioridade, de verdadeiramente eu vou trabalhar para a obra do Senhor, eu não vou abrir mão, eu vou fazer e tudo mais. Só que sabe o que acontece, amados? Às vezes a gente se esquece dos compromissos que a gente assume no altar do Senhor. E infelizmente, foi algo que o Senhor falou comigo, que nesse tempo a gente não tem vivido mais dEle. Nesse tempo a gente não tem visto mais dEle. Nesse tempo, esse derramar do Espírito, que é para ser para agora, não tem acontecido mais, porque nós temos vivido um cristianismo muito raso. Temos vivido um cristianismo muito raso. Às vezes nós cantamos hinos de consagração. Consagro, Senhor, a minha vida, né, ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção. Mas nos omitimos de falar para as pessoas que às vezes o Senhor envia a nós para falarmos. Sabe aquela pessoa que bate no teu portão e que você não está a fim de atender? Às vezes o Senhor está te dando uma oportunidade. A gente tem estudado isso, né? Um relacionamento intencional. Sabe aquela pessoa que bate no teu carro quando você para no trânsito, querendo te vender algo, ou querendo te pedir algo? Às vezes você não tem um dinheiro para dar. Mas sabe quando Pedro disse, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem para dar para essa pessoa? Que espírito é esse que está reinando em você? Que te dá autoridade para às vezes você tirar a pessoa do lugar em que ela está. Às vezes nós pedimos que Jesus brilhe a sua luz em nós, mas nós apagamos essa luz
imitando esse comportamento como o mundo pecaminoso se comporta. Às vezes o Senhor acende a nossa luz, mas nós optamos em viver o que o mundo tem oferecido para nós. E nós apagamos essa luz. Às vezes a gente canta: tudo a Ti, Jesus, eu entrego. Tudo eu vou entregar. Mas aí a gente retém o dízimo, a gente retém a oferta na casa do Pai. E ainda fechamos o nosso coração para aqueles que têm uma necessidade. Sabe o que é isso, queridos? Cristianismo raso. Ouvimos falar sobre ele. Falta sinceridade, falta autenticidade, falta verdade muitas vezes no nosso coração. Às vezes nós honramos com os nossos lábios, mas nós negamos com a nossa vida. E sabe o que sensibiliza o coração de Deus? Sinceridade, autenticidade, verdade. Deus, Ele não aceita um verniz espiritual. A restauração acontece, o avivamento vem quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, de uma forma sincera, quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta, quando a gente se rende, quando a gente diz: Senhor, verdadeiramente a minha vida está nas Tuas mãos. Faça de novo, quebra tudo, destrói tudo isso aqui, ó, não está legal. Eu preciso ser refeito. E eu quero deixar o Senhor fazer do jeitinho que tem que ser. Ainda antes da promessa, nós precisamos fazer um jejum a Deus. O versículo 12, o próximo, diz: com jejum. Queridos, o triste é que nós sabemos sobre o jejum. Sabemos que o jejum é uma arma espiritual poderosíssima, que abala o reino das trevas. Mas o jejum é eu mortificar a minha carne. O jejum é eu tirar aquilo que eu mais gosto. Às vezes a gente pensa que o jejum é 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Não. Eu posso fazer o jejum de algo específico que me faz muita falta. Que eu estou habituado com aquilo todos os dias. Pode ser uma rede social, pode ser o cafezinho, pode ser um docinho. Mas é algo que eu estou dizendo para a minha carne: você não manda em mim, eu mando em você. E você vai morrer, porque você precisa morrer, para que o Espírito possa ser vivificado em mim. Quantas vezes a gente até já fez jejum, mas sabe para quê? Para obter coisas de Deus, e não a Deus. Existe uma diferença. Quantas vezes nós já até jejuamos para ter alguma coisa que nós gostaríamos de ter? O jejum que Deus proclamou nesse tempo aqui não era para que eles tivessem coisas de Deus, mas era para que eles pudessem ter Deus, ter fome, ter sede de Deus. E aí a minha pergunta para você é a mesma que o Senhor fez para mim. Temos feito jejum para alinhar nossa vida com Deus, para verdadeiramente termos esse desejo de ter Ele muito mais ainda nas nossas vidas? Qual foi a última vez que nós fizemos esse jejum, dizendo: Senhor, esse jejum é porque eu quero entregar minha vida ao Senhor. Esse jejum é para que o Senhor tenha posse total sobre a minha vida. É porque eu quero ser unicamente sua, de mais ninguém, de mais nada, nesse mundo. Às vezes, queridos, nós até jejuamos para resolver um problema nosso, para conquistarmos alguma coisa. Mas o Senhor quer que nós façamos um jejum para termos uma experiência que nós nunca tivemos com Ele. O jejum é um instrumento de mudança, não em Deus, mas em nós. O jejum provoca mudança em nós.
Não haverá derramamento do Espírito se não houver quebrantamento, humilhação, rendição e reconhecermos o quanto nós precisamos urgentemente voltarmos e estarmos alinhados com Ele. O Senhor só derrama do seu Espírito sobre toda a carne, se essa carne estiver alinhada com o coração dEle. Por isso, precisamos jejuar para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E antes da promessa, nós também precisamos nos quebrantar para Deus. Ele disse que é necessário lamento e pranto. O versículo diz isso. Então a restauração que nos prepara para o avivamento, ela começa com choro, ela começa com lágrimas. Mas nesse tempo nós temos andado com os olhos enxutos. Eu não sei quantas coisas você tem visto. Tem passado aí tantas notícias, seja na televisão, seja no Facebook, seja no Instagram, porque tudo está muito interligado. Quantas notícias, queridos, nós temos visto. E eu fico pensando, se Jesus fosse Ele aqui na terra, no nosso lugar, porque quando Ele esteve aqui na terra, Ele esteve aqui como homem, como eu e você, carne, humano. Nós não vemos nenhuma manifestação de Jesus aqui na terra como Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade com o Pai. Ele era obediente ao Pai. Essa obediência ao Pai fazia com que todas as vezes que ele orava ao Pai, o Pai o atendia. E aí ele diz para nós, quando ele deixa essa terra, olha, eu estou indo, mas vocês estão ficando. E vocês, nós, vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Sabe por quê? Porque nós não estamos ficando sozinhos, mas Ele deixou o Espírito Santo dEle em nós, para nos ajudar nessa caminhada. E aí eu fico pensativa, será que se fosse Jesus vivendo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, tantas coisas que Jesus poderia estar olhando como nós temos vistos, será que os olhos de Jesus, que eram um olhar de tanta compaixão? Porque tudo que a gente vai ver sobre Jesus, amados, Ele se compadecia das pessoas. Ele não aceitava ver a pessoa passando por uma situação e Ele não fazia absolutamente nada. Ele agia. Ele pedia para o Pai, Pai, essa pessoa precisa ser curada. Pai, essa mulher não tem o que comer. Libera para ela. Pai, essa mulher está com uma causa na justiça que precisa ser resolvida. Jesus tinha compaixão. Será que a gente tem tido esse coração de compaixão? Temos chorado pelo próximo. Temos intercedido pelo próximo. Às vezes, tem tudo se tornado tão natural, amados, que a gente passa a ver as pessoas caídas, largadas, jogadas. É bom mesmo, não sei o quê. Às vezes é assim, é tratativo. Será que Jesus faria assim? Será que Jesus passaria e as pessoas seriam tão despercebidas? Às vezes nós temos derramado lágrimas por motivos tão fúteis. Hoje teve um jogo importante, parece, né? Porque o Leonardo me passou antes de começar o culto, me traz a camisa do São Paulo, me traz a bandeira do São Paulo, porque meu time foi campeão, não sei do quê, que eu não entendo muito desse negócio. Mas, enquanto ele se alegra, talvez alguém do outro lado, que foi o perdedor, chorou. E chora mesmo, viu, irmãos? Eu já vi homem chorando, porque o time perdeu. Mulher e homem, né? Chora mesmo. Então, às vezes, né, a gente chora por motivos tão fúteis,
cena de um filme, né? Uma série que a gente está vendo, mas às vezes a gente não chora por coisas que deveriam ser prioridades na nossa vida. Será que o nosso coração tem tido saudades daquela presença doce e maravilhosa que a gente tinha quando se quebrantava na presença do Pai? Às vezes estamos endurecidos e precisamos nos quebrantar aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele, pedir que Ele restaure a nossa vida e o nosso coração. Não existe, amados, derramamento do Espírito sem quebrantamento, sem jejum, sem sinceridade de coração, sem relacionamento pessoal e real com Deus. E por último, antes da promessa, nós precisamos de transparência para com Deus. Tudo tem a ver com Ele. Tudo é para Deus. Quando a gente fala de relacionamento, é para Deus. Sinceridade é para Deus. Jejum é para Deus. Quebrantamento é para Deus. Transparência é para Deus. A gente vê no versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Sabe por que o profeta está falando isso? Que no passado as pessoas elas tinham a prática de rasgar as vestes na hora do desespero. Só que Deus, Ele não se contenta com atos externos. Diante de Deus, amados, não tem grito, não tem gesticular, não tem voz mansa, não tem nada que seja externo. Ele não se impressiona com isso. Porque Ele tem o poder de olhar o nosso coração. Qual é a intenção desse coração? O que de fato e de verdade esse coração tem dentro dele? O que Ele quer é um coração rasgado, sincero e autêntico, determinado e disposto a voltar para Ele de uma forma desesperada. Quando eu falo desesperado é porque o tempo está muito próximo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós sabemos que Ele vem. Nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será? Será que se for hoje, antes de nós chegarmos na nossa casa, estamos verdadeiramente com o nosso coração alinhado a Ele, preparado para estar com Ele por toda uma eternidade? Por isso, nós precisamos querer desesperadamente voltarmos para Ele. Deus nos chama para voltar nesse tempo. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós podemos até viver mais tempo aqui nessa terra. Porque eu não sei quanto tempo ainda. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas aí, talvez, se não tiver mudança na nossa vida, se eu não quiser ter esse alinhamento de estar na mesma linha com Ele, eu até vou viver muito mais tempo até que Ele venha. Mas às vezes, sem experimentar desse derramamento do Espírito que Ele tem como promessa para esse tempo, para essa igreja, para mim, para você. Eu não sei se você está desejoso de mergulhar na presença dEle. Mas o Senhor, Ele vem buscar uma noiva lavada, redimida, sem manchas, sem máculas, sem impureza, sem pecado. Uma vida que representa exatamente o que somos, é o que Deus espera de nós. Não adianta eu ensinar. Não adianta eu fazer de conta. Não adianta eu falar para te agradar. Não. O Senhor pede para nós transparência, verdade, sinceridade. Ele nos quer preparados
para a hora que Ele nos chamar, nós estarmos prontos para ir até Ele. O convite dele para nós é: se levante como alguém leal, sincero, verdadeiro, transparente. Não fazer para Ele, mas é junto com Ele. Os ministérios são importantes dentro da igreja, são, mas mais do que o ministério, nossa vida autêntica junto com Ele. E olha, amados, o convite dele para nós é assim: olha, se você aceitar isso que eu estou dizendo a você, se você se aproximar mais de mim, se você me colocar como prioridade na sua vida, se você desejar sair do raso e entrar mais fundo, confiadamente naquilo que eu posso fazer, o Senhor está dizendo aqui para nós: olha, eu posso cuidar de você, eu posso te restaurar, eu posso te sarar, eu posso te curar, eu posso entrar lá naquela situação que já foi decretado, seja pelo médico, seja pelo juiz. Eu posso entrar, eu posso fazer, eu posso resolver. Mas Ele não quer que você fale: então eu quero, porque Ele vai resolver as minhas coisas. Não é isso. De novo, Ele sabe da intenção do nosso coração quando tomamos uma decisão verdadeira juntamente com Ele. Nós precisamos compreender, amados, que a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, tudo que nós somos, tudo que nós temos, também deve pertencer a Ele. E para nós, na verdade, deveria ter apenas uma opção: colocar tudo nas mãos do verdadeiro proprietário. O que Ele convida é isso. Sabe aquela música que a gente canta, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. É o Senhor que está dizendo isso para nós hoje. Nós fomos criados para sermos dele. Unicamente dele. Não era para ter uma segunda opção. Mas aí nós temos o inimigo da nossa alma, que quando viu todo o processo ali da criação, ficou irado, invejoso, não queria que o homem fosse tudo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram ali naquele momento, porque a Bíblia fala que os três estavam presentes naquele momento da criação do homem e da mulher. O inimigo olha com aquilo com muita raiva. E ele fala: eu não vou deixar. Isso não vai acontecer. Essa proposta que Deus está trazendo não vai acontecer. E eu vou lutar até o fim para que isso não aconteça. E ele consegue entrar no jardim. E ele consegue enganar o homem com a mentira dele, porque ele é o pai da mentira. E aí aquela relação do homem com o pai diário, porque a Bíblia fala que todos os dias o pai ia até aquele jardim. Era um relacionamento diário. Acabou. Não tinha mais. E aí o inimigo achou que ele tinha tido muito sucesso. Consegui. Eu separei o homem de Deus. E aí ele começa a criar tantas coisas, né? Aí na terra, com tantas histórias que a gente já leu, já conhece e tudo mais. Só que o pai, olhando tudo aquilo, ele fala: eu não posso deixar eles desse jeito. Eu não criei eles para isso. Jesus, filho, eu preciso que você vá até lá. Mesmo sendo Deus, eu preciso que você chegue até aquele lugar. Seja homem como eles. Mostra para eles a minha verdade. Tira eles desse lugar de escravidão que esse inimigo tem colocado ele. Jesus obedeceu. Jesus veio nessa terra. Jesus viveu nessa terra. Jesus nos ensinou aqui nessa terra. E aí chega o dia da crucificação.
E Jesus é crucificado sem ter nenhum pecado. Ele não tinha feito absolutamente nada para assumir a morte de cruz. A morte de cruz naquela época, queridos, era a pior morte que poderia existir. Era a morte de cruz. E teve um momento até que Jesus olha e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Pai nem se vira. O Pai permanece de costas, porque o Pai sabia do propósito de Jesus passar por aquilo. E Jesus vai até o fim. E quando Jesus morre, o diabo aplaude porque ele acha que era o fim. Mas não era o fim. Jesus morreu. No terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai até o inferno e toma das mãos do diabo as chaves que nos prendiam. E de volta ele fala para nós: agora eu estou dando para vocês mais uma vez a liberdade, a oportunidade de vocês viverem uma vida juntamente comigo, de filhos, de filha. Vocês vão ficar mais um tempo nessa terra, para vocês transformarem essa terra através do meu nome. Para vocês modificarem, aonde você pisar a planta do teu pé, eu estou dizendo para você, vai ser uma bênção. E aí começam várias promessas do Senhor para nós. Mas aí ele diz assim, olha, dentro dessa liberdade, você vai escolher se é isso que você quer ou não. E aí de novo vem o nosso inimigo mentiroso e começa a apresentar banquetes para nós, como se as coisas desse mundo fossem as melhores. Como se os prazeres desse mundo fossem os melhores. Como se tudo que se apresentasse para nós aqui fosse muito melhor do que o que Deus tem preparado para nós. Mas ele é um mentiroso. Nós não podemos nos esquecer disso. O que o Senhor está oferecendo para nós nessa noite aqui, amados, é uma vida eterna com Ele. Não tem um caminho no meio. Existem apenas dois caminhos. O caminho com Ele é o caminho mais estreito, porque o caminho estreito vai exigir mais de nós. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que fazer algumas escolhas. Se a mochila estiver muito grande, eu vou ter que tirar algumas coisas dessa mochila, porque não vai comportar naquele caminho estreito. O que o inimigo quer oferecer para nós é um caminho largo. Aqui pode tudo. Pode fazer tudo o que você quiser. Não tem nada a ver. Isso aí que ela está falando não tem nada a ver. É tudo mentirinha. Não tem nada a ver isso aí não. Viva do jeito que você quer. Mas vai chegar um dia que nós vamos saber qual foi de fato a nossa escolha. Para uma vida eterna ou para uma morte eterna. Que seja uma vida eterna, queridos. Que todos nós possamos alegremente nos encontrarmos nesse dia. Igual a gente se encontra em fila de cinema, né? Ai, você aqui, que legal. Que seja assim. A nossa subida aos céus. Que nós possamos ter essa alegria no nosso coração. E que essa palavra, que essa promessa, que o Senhor já tinha liberado para nós, possa se cumprir. A palavra profética de Joel acontecerá nesse tempo. O Senhor, sim, vai derramar do seu Espírito. E sim, seremos inundados por um poder sobrenatural. Deus vai soprar o seu vento sobre nós. Ele vai acender o seu fogo na nossa vida, na nossa igreja. A pomba do Espírito vai passear entre nós. Seremos inundados por uma chuva. Seremos capacitados, ungidos para uma grande colheita. Mas antes da promessa, vem o processo. E o processo é relacionamento, sinceridade, jejum, quebrantamento, transparência. São os caminhos que nós construímos para receber essa promessa.
Eu consigo construir isso para você? Não. Você constrói o caminho para você receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Gostaria que você fechasse os teus olhos, começasse a se colocar diante do Senhor. O Espírito Santo que habita em você, ele está se movimentando em você nesse momento. Ele está te trazendo à memória algumas coisas. Não ignore o que ele está te trazendo à memória. Comece a se colocar diante do Senhor. Se tem alguma coisa que te afastou desse caminho do Senhor, se tem alguma coisa que te fez ficar distante desse relacionamento íntimo, que talvez um dia você já teve com o Senhor, não tem problema. Comece a dizer para Ele: Pai, eu quero de volta. Eu quero de volta ter uma relação de intimidade com o Senhor. Eu quero ser sincero com o Senhor. Eu quero abrir meu coração e dizer que essas coisas que às vezes eu tenho mostrado que não é a verdade, eu quero viver a verdade do Senhor. Comece a colocar para Ele. Comece a fazer uma proposta aí com Ele. Senhor, eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver, eu quero ser esse vaso novo feito pelo Senhor. Eu quero estar quebrantado. Quebranta meu coração, Senhor. Os meus olhos têm estado tão secos. Nada mais tem me tocado. Eu tenho entrado na Tua casa, eu tenho saído da Tua casa, eu não tenho percebido a Tua presença. Eu não tenho percebido a Tua presença. Eu tenho vindo para assistir um culto. E como espectador de um culto, às vezes eu só tenho críticas a fazer. Mas eu estou entendendo que eu preciso prestar o culto a Ti, com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu clamor. Às vezes eu não tenho percebido coisas tão pequenas. E eu quero sim que o meu coração comece e volte a se aquecer. Eu quero sim que o Espírito Santo, que foi liberado para mim, eu quero tirar ele daquele lugarzinho que eu coloquei ele, onde ele não está podendo fazer absolutamente nada, porque ele não pode compactuar com as escolhas que eu tenho feito. Mas eu quero que ele volte. Eu quero que esse fogo venha se acender no meu coração. Eu quero que esse Espírito Santo comece a se movimentar em mim e que possa ser ligado aos céus. Eu quero que a minha visão se amplie. Eu quero enxergar o reino dos céus aqui na terra. Eu não quero mais ter uma visão limitada como eu tenho tido de coisas. Não. Eu quero ter uma visão ampla do reino dos céus. Eu quero poder chegar nos lugares e ver o reino estabelecido naquele lugar. Eu quero poder chegar, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha rua. Eu quero poder chegar chegando com o Espírito Santo, profetizando, levantando a minha mão e dizendo: aqui não mais. Diabo, você não mais vai ficar aqui, porque eu cheguei. E eu estou chegando com o Espírito Santo que habita em mim. E eu estou chegando cheia dele. E você não pode mais agir, porque sim, eu cheguei. Foi dado, foi liberado por Jesus a mim, que eu vou fazer obras maiores do que ele fez. E eu vou fazer, porque eu escolho ele em mim. Eu escolho viver para ele. Eu não quero mais essa proposta mentirosa. Eu não quero mais essa proposta mentirosa da porta larga, de que tudo pode, de que não tem nada a ver. Eu não quero mais. Querido, a decisão é sua. O avivamento vai acontecer. O sopro do Espírito vai acontecer. Eu posso ver céus abertos sobre este lugar. Eu posso ver
o Senhor liberando os céus neste momento sobre este lugar. O azeite novo. O azeite novo, Ele está derramando para você que quer abrir mão. Para você que está dizendo: Pai, eu me arrependo. Eu reconheço o meu pecado. Eu rejeito o meu pecado. Eu não quero mais viver uma vida de pecado. Mas eu quero usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero o derramamento de Espírito sobre a minha vida. Eu quero receber os dons espirituais que o Senhor já liberou nos céus para mim. Eu quero receber os dons espirituais que o Senhor já liberou para mim. Senhor, está diante de Ti a Tua igreja. Está diante de Ti todos que estão aqui neste lugar. Eu sei que muito antes de iniciarmos essa ministração, o Senhor já olhava para cada um na intimidade. O Senhor já olhava o coração. O Senhor sabe o que trouxe cada um aqui neste lugar. A Tua palavra foi entregue, Pai. Até onde eu podia ir, eu fui, Senhor. Agora é com o Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor. Eu te clamo, Pai. Que nessa noite, ó Deus, seja o início do derramar do Teu Espírito sobre esta igreja. Que nesta noite o Senhor comece a soprar, ó Deus. Comece a soprar sobre este lugar o vento do Teu Espírito, ó Deus. Comece a trazer renovo, Pai. Comece a trazer renovo. Que as coisas velhas ficam para trás, ó Deus. E que o Senhor possa fazer tudo novo, ó Deus, neste momento, ó Deus. Comece a derramar do Teu Espírito, ó Deus. Que haja quebrantamento sobre este lugar, como sinal de arrependimento, ó Deus. Porque o milagre só acontece quando há arrependimento. O arrependimento, Pai, eu sei que é a porta para que o milagre possa acontecer, ó Deus. E eu sei que tem corações arrependidos aqui nesta noite. Eu sei que tem corações quebrantados aqui nesta noite. Eu sei que tem corações que entenderam essa palavra e sim, estão tomando decisões importantes. E eu sei que nesse momento o inferno está incomodado, porque ele vai ter que se retirar da vida de muitos que estão tomando posições aqui. Vai ter que se retirar de casas que ele tentou se alojar, que ele tentou colocar o reinado dele, mas esse reinado está caindo por terra, pelo nome de Jesus. Porque o reinado de Jesus está sendo convidado nessa noite a habitar nas casas aqui representadas. E eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que a partir de nós, o Teu reino será expandido aqui nessa terra, Deus. Porque assim como aprendemos com Jesus, que era o único filho e que passou a ser o primogênito, para que nós pudéssemos fazer parte dessa filiação, nós queremos Te alegrar. Nós queremos que assim como o Senhor olhou para Jesus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que o Senhor olhe para nós e o Senhor diga sobre nós: queremos Te dar prazer, queremos Te dar alegria, queremos cumprir com o propósito que o Senhor tem através de nós aqui nesta terra, Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez. E eu creio que muito mais ainda o Senhor já está fazendo e o Senhor vai fazer, ó Deus. Porque nesta noite ouvimos cadeias quebrar, cadeias
foram quebradas nessa noite, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Jesus. Esse nome que é poderoso nos céus, esse nome que é poderoso na terra, esse nome que tanto nos amou, que se entregou por cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor complete essa palavra no teu coração.